Bem, pessoal, então agora a gente vai começar a nossa programação da nossa aula. Como vocês podem observar, o nosso cronograma ele está certinho. Nós estamos seguindo hoje no dia 19, nossa aula na sessão 1.3, e essa sessão 1.3 ela vai ser subdividida em duas aulas, ou seja, ela vai pegar essa quinta-feira e vai pegar na quinta-feira seguinte. Trata-se de um conceito um pouquinho maior, em que vai envolver criação de interface gráfica, criação de comportamento de eventos e criação de um banquinho de dados, onde vai ter ali uma inserção de informação, né? Atualização, exclusão, para que possa ali ter essa comunicação da linguagem de programação, da programação com o banco de dados. O projetinho, na verdade, ele vai exibir de você a criação de uma interface gráfica, que seria basicamente essa interface aqui. Como vocês podem observar, aqui nós temos 4 informações para serem inseridas. Temos 3 botões: um botão que insere, um botão que atualiza, um botão que exclui. E aqui nós temos o nosso banco de dados MySQL, onde temos aqui uma tabelinha criada. Nessa tabela nós temos algumas colunas que foram também configuradas, criadas, ok? Então basicamente esse é o projeto para essas duas próximas aulas. Aqui nós temos nessa tabela 2 registros que foram informados. Então a ideia é que quando você insira aqui uma informação, vou pegar aqui o nosso líder da sala, né? José Eduardo, cara bom, vou colocar aqui a idade dele, 30 anos. O número de matrícula dele no sistema, Faculdade de Pitágoras, 12, 20, 30. Quando eu clico em inserir, a pessoa, no caso o Zé Eduardo, ele está aqui inserido no nosso banco de dados através do nosso sistema. Se eu vou no banco de dados e executar a minha query, aqui está o Zé Eduardo. Então basicamente é isso que o sistema deve fazer, ok, pessoal? Para darmos início, então, nós vamos lá seguir aqui as palavras-chave dessa aula. Traz o conceito de JDBC, SGBD e driver. Ok? Basicamente nós vamos precisar de um driver para comunicar, né, com a linguagem de programação propriamente da MySQL, que é necessário baixar esse driver também. SGBD, nós temos aí o MySQL Workbench, né, que é uma ferramenta muito boa, que ela dá essa possibilidade de você gerir todo o seu projeto de banco de dados, né? Criar o banco, criar as tabelas, através de uma interface bem amigável, bem gerenciável. Então esse aqui é o MySQL Workbench, é o SGBD, e o JDBC é o Java, né? É o conectorzinho que vai ser necessário configurar com o banco de dados. Você vai perceber que no nosso projeto aqui que nós criamos, aqui embaixo nós temos o MySQL Connector Java 8.0.17. Então esse conector ele está em arquivos de programas, MySQL Conector. Basicamente nós precisaremos baixar esse conector diretamente do site da MySQL e então depois importar esse conectorzinho para o nosso projeto dentro daqui da nossa IDE, seja ela NetBeans, seja ela Workbench. Beleza? Vamos lá. Os objetivos da aula é apresentar as maneiras de utilizar um banco de dados relacional, fazer essa conexão com o banco de dados, criar os objetos necessários, né, para fazer todos esses comportamentos de evento, ao inserir o usuário, ao excluir o usuário, ao atualizar o usuário. Então tem que ter todas essas atualizações, inserções e exclusões sendo tratadas. Vamos executar as consultas, processar os resultados, fechar essa conexão com o banco também. Beleza? Programação em Java usando o banco de dados relacional. Então, beleza, pessoal, essa aula ela vai se estender por 2 semanas. Nós vamos começar até um certo ponto hoje e na outra quinta-feira vamos dar aí a sequência finalizando. Como que, né, o volume de informação hoje é gerado nas empresas? Nós sabemos que hoje não tem como mais a gente viver sem sistemas, né? As empresas elas processam informações o tempo todo, geram competitividade entre elas, ficam em disputas, lucros, comportamentos, competitividade, agilidade de produção. Então o sistema ele tem essa finalidade de agilizar os processos de análise. Então onde que esses dados, essas informações elas são armazenadas? São armazenadas em bancos de dados.
certamente. Então a maneira mais direta de utilizar os dados é fazer com que os dados captados sejam armazenados em um sistema SGBD, que é o chamado aí sistema gerenciador de banco de dados, onde ali nós vamos ter o banco de dados com esses dados ministrados. Tendo dados, nós podemos moldar informações através disso, certo? Então é necessário formas de acesso a dados de maneira padronizada pela linguagem de programação, que é o JDBC, Java Database Connectivity. Então, para que seja possível o desenvolvimento de aplicações que se conectem a um sistema de gerenciamento, é preciso conectar utilizando uma Application Program Interface, que é uma API. O próprio fabricante provê isso. No caso, como nós vamos usar o do MySQL. Segundo Furgery, o JDBC, que é o arquivozinho lá, ele consiste em um conjunto de classes que são incorporadas ao Java Development Kit. O JDBC é esse arquivozinho aqui, tá, pessoal? Que nós importamos para o nosso projeto. Então ele é encontrado diretamente no site de cada fabricante de banco de dados. Certamente a MySQL tem um conector de banco de dados com uma determinada linguagem, então ela tem um conector para Java, tem um conector para C# ou para outra linguagem específica. Mesma coisa são outros tipos de banco de dados, Postgre, né, SQL Server, todos têm aí a sua própria bibliotequinha que faz essa conexão aí com o banco de dados relacionado com a linguagem. Ok? Então olha só, o MySQL você pode encontrar ele nesse link aqui, você pode até baixar já se for o caso, até sugiro para você. Você não necessariamente vai usar ele hoje, mas já se puder baixar é interessante, que é o que nós vamos usar. Temos também a Oracle, o SQL Server, o Postgre, né? Que são aí os outros conectores também que dão suporte para o Java e para outras linguagens. Então, para utilizar o JDBC com qualquer SGBD, é necessário executar 5 passos. E depois será possível executar comandos para buscar os dados ou enviar informações para o SGBD. Primeiro, estabelecer a conexão com o banco. Nós vamos fazer isso. Depois, criar um objeto da classe, statement vindo da conexão para possibilitar a execução das consultas. Depois, executar consultas. Depois, processar os resultados, sendo os dados enviados ou recebidos. E por último, fechar a conexão. Isso aqui já é um procedimento que nós vamos realizar após nós tivermos toda a nossa interface gráfica configurada e planejada. Então, como eu falei para vocês, a aula de hoje ela vai ser dividida em 2 aulas. Essa primeira aula de hoje, necessariamente nós vamos trabalhar na implementação da interface gráfica do nosso projeto, que é basicamente essa interfacezinha que nós vamos ver aqui. Deixa eu executar. Aqui na minha classe. Basicamente, hoje nós vamos trabalhar apenas a criação dessa interface. Na outra aula, com essa interface pronta, aí nós vamos criar então todos os procedimentos que foram considerados nesse slide, envolvendo aqui os 5 passos do JDBC que envolve o banco de dados. Beleza, pessoal? Então vamos lá, mãos à obra. Abra agora aí sua IDE, o seu NetBeans, o seu Eclipse. Nesse projeto aqui eu utilizei o Eclipse para estar fazendo. Beleza? Então, abre aí a sua ferramenta e comece a programar junto conosco. Primeiramente, pessoal, vocês vão ter que criar aí um projeto novo, né? Abra a sua IDE, vai lá em File, New, Java Project. Se você puder usar o Eclipse, né, que é a mesma configuração que foi usada, eu até recomendo, que é melhor. Mas isso não impede também de usar o NetBeans. É possível também. Então você inicialmente vai criar um projeto novo, vai te pedir aí umas informações, né? O nome do projeto é o que você necessita aí informar a princípio. Coloquei ali aula 3 e simplesmente finalizei. Agora você vai criar uma classe nesse projeto. Então no pacote SRC, cria uma nova classe, eu chamei essa classe de atividade 1. E você vai criar um método main junto com essa classe, tá bom? Então aqui ó, SRCzinho aqui no meu projeto, vem aqui em novo, nova classe,
coloquei o nome da classe atividade 1 e pedi para que o método main seja iniciado junto com a classe. E vim aqui em finalizar. Após fazer isso, vocês vão na classe principal, você deverá importar primeiramente as bibliotecas. Em cada etapa que nós estamos executando aqui, você pode ir pausando o vídeo e ir fazendo, beleza? Então agora, depois que você criou lá o seu projeto e criou a sua classe, você vai ter que importar inicialmente as bibliotecas necessárias, que nós estamos acostumados já com essas bibliotecas, né? Então você pode observar aqui, nós temos a AWT Container, Java AWT.event.ActionEvent, Java.awt.event.ActionListening. Essas duas aqui tratam a situação do comportamento do evento ao clicar em alguma coisa, um botão, né? Então essas tratativas são consideradas aqui. Temos também a JavaX Swing, asterisco. E temos aqui a javax.swing.table.defaultTableModel. Isso aqui é uma importação nova, porque na nossa interface, como você pode observar na execução do nosso projeto, você vai perceber que tem uma tabela que vai exibir os resultados quando são inseridos. Então, todo esse espaço aqui, como você pode observar na nossa interface gráfica, ela é um espaço de uma tabela. Então, nosso projeto aqui do NetBeans, do Eclipse, nós declaramos, né, no início da nossa classe essa biblioteca que também vai tratar essa tabela. E também, por último, vamos usar uma nova importação aí, uma biblioteca chamada SQL.resultSet, que vai fazer as tratativas para o banco de dados. Ok, após as bibliotecas serem declaradas, nós vamos começar a trabalhar o que nós já estamos acostumados a fazer. Então, na classe principal, você vai fazer a referenciação da herança com a JFrame. Então, vai ter lá um extends JFrame. Então, é necessário você também criar todos os objetos, atributos dos objetos. Okay? Ficaria basicamente assim, o ponto inicial da sua tela. Você vai dar o extend lá, ok? Extend JFrame. É importante você frisar isso. Aqui, ó, no nosso projeto, nós temos aqui, ó, public class atividade 1 extend JFrame. Mais abaixo, nós temos os atributos que são declarados na nossa interface. Você vai colocar aí todos esses atributos: o label, o text field, label, text field, que seria o código, o nome, a idade, o RA, que é o número da matrícula, né? Outra informação aí que for necessário avaliar para essa situação. Botão de inserir, botão de atualizar, botão de excluir. A tabela. E por último aqui, defaultTableModel, modelo. E o container, que nós já estamos também acostumados. Os dois aqui são novas informações para vocês. Vocês chamam de JTable, que já é da própria Swing, esse comportamento aqui que vai chamar a tabela. E aí aqui também nós temos um defaultTableModel, né, que vai referenciar um modelo para a tabela, sendo esse modelo aí um modelo padrão, e ou seja, um modelo final também. Então nós vamos usar esse modelo e vamos usar a tabela para fazer a configuração conforme ela vai ser lá exibida na nossa interface gráfica. Beleza? Então, após criar todos os atributos aí na sua classe, nós vamos criar o objeto CRUD na nossa classe também. Só que nós vamos perceber que mais à frente que nós vamos fazer a configuração desse objeto CRUD. Nós só vamos declarar ele agora. Então, o objeto CRUD ele faz a comunicação com as operações do banco, né, banco de dados. Você vai criar o objeto com um comentário, inclusive agora, e depois ele vai ser implementado, tá bom? Então, o que você vai precisar fazer agora é colocar essa informação aqui, ó, public CRUD controle igual a new CRUD, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, barra, barra. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos aqui o nosso projeto, ó, bibliotecas aqui em cima, declaradas certinho, a nossa classe, extend JFrame, os atributos. Após os atributos, aqui, ó, o CRUD, aqui ele já está descomentado porque eu já fiz toda a configuração e, né, programação para ele. Mas você vai fazer ele e vai deixar ele assim, ó, comentado nesse momento. Só isso que você precisa fazer, beleza? Declara o CRUD aí e comenta ele. Agora você vai fazer o construtor e todas as configurações necessárias da tela. Beleza? Como é que seria então essa construção? Vamos lá.
Perceba que abaixo do seu CUD comentado, você vai chamar o seu construtor. Repare que o construtor ele sempre carrega o nome da classe. No caso aqui é atividade 1. Inicialmente eu coloquei o tamanho 400 por 500, que vai ser a exibição daquela interface. O título, cadastro de aluno. E aqui a inicialização do nosso container, a chamativa dele, né? Em aulas passadas nós utilizamos essa informação como CTN. Aqui eu coloquei com tela. Então, tela igual a getContentPane, tela.setLayout do. Primeiras configurações do construtor feita. Agora você vai fazer a criação dos objetos, posicionamento dos objetos e adicionar também esses objetos ao container. Beleza? Então olha só, observa que aqui, pessoal, eu fui pegando cada um dos componentes por grupos separados. Eu peguei todos os labels e tratei todos os labels. Depois eu peguei todos os text fields e tratei todos os text fields. Todos os botões e tratei todos os botões. Então eu fiz tudo de uma vez, né, para ficar uma forma mais padronizada de configuração e exibição sucessivamente. Observa que aqui eu tenho inicialmente todos os labels. Vou te mostrar aqui no projeto que vai ficar melhor. Projeto do Eclipse. Observa que aqui eu tenho meu construtor com os tamanhos referenciados, o título e a declaração do container. Aí agora os rótulos, a configuração dos rótulos. Tudo isso aqui é a informação do JLabel. Observa aqui, ó. Código, nome, idade e RA. Aí eu fiz o que? Peguei cada um deles e já fui adicionando na minha tela, nos posicionamentos. Já peguei cada um deles e adicionei no container. Aí fiz isso com todos os labels. Depois eu peguei os text fields, fiz a mesma coisa. Chamei aqui o objeto de cada um deles, o código, o nome, a idade e o RA. Adicionei eles aí na minha interface, nos posicionamentos, cada um desses TXT. Depois adicionei no meu container, cada um deles também. Depois fiz a mesma coisa com os botões. Chamei o objeto de cada um deles, botão, inserir, atualizar, excluir. Depois adicionei cada um deles nos posicionamentos lá na interface gráfica. Depois, por último, fiz a adição de cada um deles no meu container. Por último vai ser a tabela, mas entenda que inicialmente você precisa fazer isso, configurar todos os seus rótulos JLabel, JTextField e JBottom, e aí você vai chamar o objeto, vai posicioná-los na configuração da interface e vai adicionar no seu container. Vai fazer isso para os labels, vai fazer isso para os text fields e vai fazer isso também para os botões. Tudo isso dentro do construtor, tá bom? Observa aqui que nós estamos tratando tudo dentro do construtor. Aqui inicia o nosso construtor, atividade 1. Primeiras configurações, aí aqui ó, os labels configurados, os text fields configurados, os botões configurados. Beleza, pessoal? Agora a gente vai partir dentro do nosso construtor ainda. Você vai configurar aí a sua tabela. Então, olha só. O atributo final, modelo declarado no início da classe, é utilizado para referenciar o modelo da tabela sendo instanciado. Cria-se o objeto tabela para referenciar no modelo. Com o objeto criado, adiciona-se as colunas. Cria-se no painel na tela para adicionar a tabela referenciando o tamanho. Adiciona o painel no container. Carrega os dados e aí será programado mais à frente depois do carregamento desses dados aí. Então vamos lá. Inicialmente, ó, configuração da tabela. Você lembra que você declarou lá em cima, antes do construtor, um atributo chamado modelo e um atributo chamado tabela. Então agora você vai chamar esse como um objeto. Modelo igual a new default table model, tabela igual a new JTable modelo. Aí você vai fazer agora o que? O modelo da tabela que é padrão, você vai adicionar a quantidade de colunas que você quer para essa tabela. E cada coluna vai ter que ter uma informação. Observe aqui no nosso projeto que a tabela ela tem 4 coluninhas que foram criadas aí. Observe aqui o código, nome, idade e RA. Então, aqui no nosso projeto, observe que, deixa eu fechar aqui, no projeto aqui. Observe que eu fiz aqui o modelo adicionar coluna, código. Modelo adicionar coluna, nome.
modelo adicionar coluna idade e o modelo adicionar coluna RA, que são os 4 campos da exibição da minha interface, que apareceu aí no meu projeto. Código, nome, idade e RA. Depois, em seguida, você vai dar um JScrollPane, que é o painel, vai ser igual a new JScrollPane, que vai adicionar a tabela. Observe que ele vai adicionar a tabela e na tabela você vai ter um modelo que tem todas as colunas dessa tabela. Ok? Esse painel ele é um objeto novo. Observe que ele do JScrollPane, que é uma classe. E nessa classe ele faz a referência da tabela, que a tabela tem os modelos que tem as colunas. Agora o painel você usa ele para adicionar na sua interface gráfica, nas posições que nós estamos acostumados a fazer com os outros também. Esquerda, direita, para cima, para baixo. E aí você vai fazer o que? Tela, ponto, add. O que é tela? Tela é o seu container. Adicionar também o que? O painel, que é a tabela com todas as configurações que foram feitas. E por último você vai dar um carregar dados. Ele vai ficar até assim, por enquanto, com você. Tá bom? Mas você vai digitar esse carregar dados aí. Olha só, a função carregar dados ela não foi criada ainda. Então você vai observar que vai dar esse erro, você vai clicar em cima desse erro. Aqui em cima, ó, vai dar esse xzinho com a luzinha, tá vendo? Você digitar aqui embaixo, vai dar essa notificação. Você vai clicar aqui em cima e você vai pedir para ele criar um método, carregar dados. Você pode criar lá, ele vai carregar. Então o método vai ser criado, ele vai ser empurrado para fora do construtor. Carregar dados, vai aparecer o erro, você vai clicar aqui, crie método carregar dados. Clicou, ele vai lá para baixo do construtor, vai criar um private void carregar dados. Beleza? Você vai ter que fazer isso aí. Agora, pessoal, criar visibilidade é a opção para fechar a interface gráfica. Então você vai dar um set visible true e o set default close operation JFrame exit on close dentro do método construtor. Então observa que você fez isso aqui agora. Ele carregar dados, ele foi lá, criou um método e jogou esse método lá para baixo, para fora do construtor. Mas agora você vai voltar para o construtor novamente e vai dar aí um fechamento do visibilidade dele, para ele ficar visível ao ser executado, e vai dar um set default close operation nele também. Beleza? Então nas linhas 92 e 93 você vai fazer isso. Deixa eu te mostrar no projeto. Nós temos aqui, ó, todos os rótulos criados, a tabela. Depois disso, você aqui, ó, vamos carregar dados, que foi feito. E aqui você vai fazer o que? O set visible true e o set default close operation jframe.exit on close. Direitinho que tá aqui. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, você vai fazer o que? Vocês vão ter que fazer o tratamento do clique no botão inserir, que é chamado add action listing. Então, dentro da função add action listing, você vai criar ali, vai clicar um Ctrl espaço, que ele vai fazer uma sobreposição de método, o chamado override, né? Então depois dessa programação vai ser feita mais à frente aí o método, o comportamento desse método, que a gente vai depender da classe CRUD, vai ser feito na próxima aula. Mas vamos lá. Então olha só, abaixo agora do seu método aí, nós estamos ainda dentro do construtor, beleza? Dentro do nosso construtor, você vai agora tratar o seu botão inserir. Tá bom, pessoal? Botão inserir, ó. Tratamento dos eventos. Você vai digitar basicamente isso, ó, botão btn.inserir.add action listing, abre a parênteses, new action listing, fecha parênteses do action listing, abre chaves e dá um enter. Basicamente igualzinho tá aqui na nossa slide. Observe aqui, ó. Coloquei um btn inserir.action add action listing, abre parênteses new action listing, abre fecha parênteses, abre chaves e dá um enter. Observe que quando você abre chaves e dá um enter, ele vai fechar uma chave aqui embaixo, um parênteses aqui embaixo e um ponto e vírgula. Aqui dentro nós vamos fazer toda a tratativa. Observe que o action listing vai ficar em vermelho. O que você vai ter que fazer? Aqui dentro você vai apertar Ctrl espaço e aí vai aparecer essa telinha para você aqui. Você vai clicar aqui, ó, em Action Performance, Action Event Area, e aí ele vai trazer um override para você. O método vai ser configurado aqui dentro, certo?
faça isso aí agora. Botão inserir. A mesma configuração você vai ter que fazer para os outros dois botões, que é o botão atualizar e o botão excluir, certo? Então você vai ter que fazer isso aí, pessoal. A Detection Listening também, dentro da função, Ctrl espaço, sobrepor o método Detection Performance, programação do clique será efetuada mais à frente também. Então olha só, botão agora atualizar, mesma configuração, btn atualizar, ponto add action listening, new action listening, abre chaves, fecha aqui as chaves, dentro do construtor ainda nós estamos, tá bom? Aqui dentro, Ctrl espaço, vai aparecer essa telinha, clica aqui, ele vai carregar o método aqui para baixo. A mesma coisa com o botão excluir, mesma tratativa. Então, botão excluir, action listening, new action listening, faz aqui dentro, deixa essas configurações dentro do construtor ainda, tá? Aqui, Ctrl espaço, adiciona também o Action Performance. Aqui dentro desse Action Performance nós vamos fazer as programações, mas é mais à frente aí nas próximas aulas, ok? Então agora, criar o objeto da classe para testar a interface gráfica. O método carregar dados ainda será programado. No método main, cria esse objeto da classe. Então vamos lá. Nós temos aqui, agora nós já estamos fora da nossa classe, nosso método construtor. Deixa eu mostrar o projeto para vocês verem, né, o que nós fizemos em sequência. Então nós começamos aqui, ó, botão inserir, fizemos o override, né, quando você vê que fez aqui o action listening e tal, isso aqui não tinha nada, tá pessoal? Isso aqui não tinha nada. Aqui não tinha nada. O que você tem que fazer? Você dá um Ctrl espaço aqui. E aí o método apareceu para você e você chamou ele aqui para ser o Action Performance. Tem uma travadinha aqui para mim. O que você precisou fazer foi basicamente isso. Importar o Action Performance. E essa programação aqui você não precisa se preocupar agora, que a gente vai fazer isso depois. Depois, botão atualizar. Action Listening. Chegou aqui. Você deu um Ctrl espaço, certo? Apareceu aqui para você o método, você deu um Enter e aí ele clicou aqui para você, ó, Override, Action Performance. Isso aqui não tinha, não tem, tá? Não precisa colocar, você vai deixar o método vazio. Botão excluir, mesma coisa, Action Listening, Action Listening. Aí você veio aqui dentro, deu um Ctrl espaço e criou, chamou aqui o Action Performance. Então ele veio e o Action Performance para você. Também não tem esse código aqui. Beleza, pessoal? Você vai ignorar esse código por enquanto. Não precisa considerar ele. Vou deixar ele vazio. E aqui nós fechamos os três botões. Aqui, ó, nós temos o nosso encerramento do nosso construtor. Aqui nessa chave aqui. Aqui para baixo nós temos o método carregar dados, mas o método carregar dados você não vai fazer ele agora também, ok? Nós vamos fazer ele depois. O seu carregar dados ficará vazio, do jeito que está aqui no slide. Aí no seu método main agora você já precisa testar o seu projeto. Você vai no método main aqui e executar o nome do seu projeto para ver se vai estar rodando, né? Nome da classe, iria o nome do seu objeto, igual a new, nome da classe. Você vai ter que executá-lo para ver se vai aparecer aí para você a interface gráfica da sua telinha. Certinho, pessoal? Então a aula de hoje basicamente é para vocês fazerem isso, criar essa interface gráfica, tá? Todos os posicionamentos certinho, deixar tudo certinho, do jeitinho que foi feito aqui, tá bom? No nosso método construtor, e verificar aí se precisar voltar o vídeo, volta, assiste novamente, ver se todas as bibliotecas foram importadas, se fez o extend para o JFrame, se declarou todos os atributos, se já criou o CRUD lá e deixou comentado, né, que é só para chamar e comentar aí. Ele que vai fazer as operações com o banco novamente depois. Aqui, a criação do construtor, os parâmetros de configuração inicial, os JLabels, os setBounds, o ADD, tudo dos JLabels, os testFields, criação do objeto, os posicionamentos, adicionando no container, os botões, a criação do objeto, adicionando as posições, adicionando no container, a tabela, a criação da tabela, igual nós vimos, né, com todos os parâmetros relacionados, a visibilidade do nosso container, o Default Close Operation, que nós também criamos,
as tratativas de cada um dos botões, o botão inserir, né, com os métodos chamados aí dentro de cada um deles. Então aqui o nosso, lembrando que não vai ter a programação ainda, não precisa se preocupar, ok? O botão atualizar a mesma coisa, você vai fazer aí, chamar, só que não precisa se preocupar ainda com o método. A mesma coisa o excluir também, você fez ele aí, criou, né? Mas não precisa se preocupar com essa configuração aqui do método ainda. Método fechou então aqui o método, fechou o construtor fechei com todas essas informações. O método carregar dados não precisa fazer, ele vai ficar vazio por enquanto. Então essa programação aqui que nós fizemos você vai fazer depois, ok? E basta que você agora execute aí o seu projetinho e a interface ela vai ter que estar sendo exibida para você na tela. Beleza, pessoal? Então essa aí é a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, gostado. Se tiver alguma dúvida pode perguntar, pode falar, mandar mensagem. Nós estamos aí com essa situação, né? Nesse momento, por motivos de que a aula precisa ser ministrada dessa forma. E fico à disposição de vocês. Uma boa noite e bons estudos aí para vocês.